Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai encontrar sempre conteúdos de linguagem, ciências humanas, antropologia e sociologia, de um jeito descomplicado. O assunto de hoje é sobre globalização, é sobre os pontos positivos e negativos. Na verdade, mais negativos que positivos. Então fique aí, vamos embora juntos aprender um pouco mais. Para falar de globalização, nós não podemos deixar de mencionar uma nação que praticamente domina o planeta. Essa nação se chama Estados Unidos da América. Então, não tem como nós falarmos desse assunto sem abordar esse pequeno detalhe, que de pequeno não tem nada. Então, bora lá. Apesar de, atualmente, a hegemonia dos Estados Unidos ser questionada, nós vemos os norte-americanos abraçando o planeta com seus tentáculos por todos os lados. E olha, eu não estou exagerando, viu? Veja só, a presença de multinacionais estadunidenses em grande parte do planeta é uma realidade. A imposição da indústria cinematográfica hollywoodiana também acontece em escala planetária. Eu acredito que não há um indivíduo que não conheça a Angelina Jolie. Certamente conhece. O poder bélico e econômico fizeram dos Estados Unidos um dos grandes líderes do cenário mundial. A língua inglesa é adotada como segundo idioma em diferentes partes do mundo, ou até mesmo como língua oficial, mantendo, nesse contexto, os Estados Unidos ainda como uma referência de principal potência dominante. Por exemplo, aqui no Brasil, qualquer estudante de mestrado ou doutorado deve ao menos ler textos em inglês e preferencialmente publicar em inglês para que todos possam ler. E também tem a questão de que os melhores artigos científicos estão publicados em língua inglesa, porque o indiano publica em inglês, o português vai publicar em inglês, enfim, os melhores artigos produzidos no mundo estão na língua inglesa. Como a globalização conseguiu unificar o mundo? Quais são os efeitos disso? Quando um país dá uma quebradinha básica, afeta os outros? Como que funciona essa dinâmica? São muitos os efeitos econômicos vinculados ao fenômeno da globalização. Destacarei aqui alguns pontos importantes referente a esse tema. Para o economista estadunidense Paul Krugman, nascido em 1953, quando a economia de um país entra em crise ou mesmo em colapso, ou um mercado se desvaloriza, isso acaba afetando as outras economias, em decorrência da retirada de investimentos estrangeiros de países economicamente instáveis. Assim, esse é o maior risco da globalização, pois a crise econômica de um país causa danos a muitos outros países, principalmente aqueles mal estruturados econômica e politicamente e que estejam interrelacionados, que é o advento da globalização. Os índices das bolsas de valores determinam diversas situações, funcionando assim como uma espécie de termômetro dos mercados. Repercutem nos mercados estrangeiros e nacionais e permitem que investidores canadenses possam investir em Hong Kong, por exemplo, assim como empresários argentinos podem investir no Brasil. No cenário mundial contemporâneo, verificamos novas configurações econômicas, envolvendo tanto o crescimento da China, a crise das economias europeias e a própria crise econômica que se estabeleceu nos Estados Unidos a partir de 2008. Isso marca de forma muito importante as relações de instabilidade econômica e política que vemos no contexto do mundo atual. A alteração de preços nos mercados internacionais, uma crise de produção em virtude de uma catástrofe natural ou correlatas, e mesmo questionamentos em termos de saúde pública, da qualidade das mercadorias, tipo alimentos ou qualquer outro produto, tem impacto na vida de todos aqueles que se encontram vinculados pelas relações de mercado no mundo todo. Você tem noção do que é isso? A globalização é algo muito complexo e que afeta a vida das pessoas no mundo inteiro. Os processos vinculados à globalização tendem a eliminar as barreiras entre países, sejam elas de caráter alfandegário,
cultural ou político. Em razão desses processos de integração ou conexão entre os países, as alterações na vida econômica em um determinado país podem atingir uma série de fatores. É esse fenômeno que nos faz hoje, como indivíduos e cidadãos, seres absolutamente ligados em termos econômicos às flutuações do mercado internacional. Ou seja, estamos todos conectados, de um jeito ou de outro, estamos conectados. E quanto ao trabalhador? Como que a globalização afeta o trabalhador, especialmente dos países mais pobres? A globalização é um fenômeno múltiplo, que envolve diversas dimensões e a economia é uma delas, obviamente, como eu já citei mais acima. De alguma forma, todos nós consumimos mais produtos no mundo contemporâneo em comparação, por exemplo, aos nossos avós e bisavós. Esse fato pode, por um lado, ser visto como algo positivo. A possibilidade de maior consumo por segmento, cada vez maiores da população, com as implicações de uma melhoria geral nos níveis de vida. Devemos observar os efeitos da globalização nos países que ainda estão em desenvolvimento, pois isso é o que nos interessa aqui. Partiremos então para uma perspectiva um pouco mais crítica. Uma das questões mais significativas e que está na base das mudanças econômicas e trabalhistas é o aumento dos níveis de concentração de renda. O que é isso? É uns que ficam ricos demais e outros, a grande maioria, ficam pobres demais. Isso é concentração de renda. Ainda que o padrão de vida médio tenha se elevado nos últimos 20 anos, essa concentração de renda, que eu já disse, né, são os mais ricos ficando mais ricos e a parcela mais pobre ficando mais pobre, se sustenta com base em processos de incremento das tecnologias de produção, ou seja, a automação. Uma fábrica que é extremamente automatizada, ela vai produzir muito mais, não é? E o outro lado dessa moeda é a precarização do trabalho. Se liga, olha só a safadeza. A forma precarizada do trabalho é um processo que inclui formas ilegais de trabalho. Por exemplo, o trabalho escravo, a subcontratação, que é a terceirização, ou a redução de salários a níveis mínimos e praticamente inaceitáveis. Os processos de precarização se dão em diversos níveis. Na dimensão interna dos países, em termos locais ou regionais, podemos ver formas de precarização ligadas à falta de investimentos públicos feitos na educação, que podem implicar na diminuição de salários e aumento do trabalho dos professores, por exemplo, quando a escola enche a sala de alunos e um professor só tem que cuidar desse tanto de alunos, é também um exemplo desse erro, dessa precarização do trabalho, porque aí no caso o professor vai ter que trabalhar mais, com salas mais numerosas e vai ganhar a mesma coisa ou até menos. Em fábricas ou empresas, formas de subcontratação, que no caso é a terceirização, apontam tanto para as formas de aumento de concentração de renda, bem como para a perda de benefícios sociais adquiridos ao longo das lutas trabalhistas dos séculos 19 e 20. A imposição de ideias de redução de custo da produção ou do preço final dos produtos, justificada pela necessidade de manter os níveis de competitividade internacional, em geral, volta-se contra as parcelas mais fragilizadas economicamente da sociedade. De quem eu estou falando? Estou falando dos pobres. É muito difícil, é muito difícil. Ainda vemos no século XXI o uso de modos ilegais de contratação que podem envolver formas de trabalho análogo ao escravo e mão de obra infantil. Isso não deveria existir, mas ainda existe. Fato observado com relativa frequência no setor de confecções, prática adotada em fábricas vinculadas a marcas de amplitude mundial. Bom, vocês já sabem aí quais marcas eu estou falando. Vira e mexe tem aí algumas notícias que envolvem essas marcas. Mas e os sindicatos? Eles não estão aí para proteger o trabalhador? Em relação aos sindicatos,
estes não se adequaram aos novos desafios impostos pela globalização. Houve, assim, uma perda significativa da influência dos trabalhadores nas decisões políticas nacionais e internacionais, tornando-os incapazes de preservar os seus interesses, bem como a ideia de uma articulação internacional dos trabalhadores se mostrou praticamente impossível ou muito difícil nesse novo contexto de globalização. E aí, Odete, é assim, simples assim? Qual que é a contrapartida? Não tem nenhum movimento que vai contra tudo isso, que tenta mudar isso? Há, sim, movimentos de antiglobalização. Esses movimentos, eles repensam especificamente as dimensões da hegemonia estadunidense no mundo atual. Porque existe a globalização, sim, mas existe um nome, existe uma nação que praticamente domina o planeta com a sua língua, com a sua moeda, com os seus ditames, com a sua cultura, com seus filmes. Nesse caso, estamos falando dos Estados Unidos, né? Nós vamos fazer uma crítica, obviamente, né? E vamos usar para isso o sociólogo polonês Bauman, nascido em 1925. Ele tem se destacado pela crítica a uma série de aspectos da vida contemporânea que foi atravessada pelos processos da globalização, em seus vários sentidos, né? Econômico, cultural, tecnológico e até mesmo afetivo, porque ele trata da questão da modernidade líquida, que é dos relacionamentos líquidos também, e em seu famoso texto, Turistas e Vagabundos, Bauman expõe a questão da desigualdade econômica presente nos países desenvolvidos e nos países pobres por meio dos processos migratórios, que nos permite observar o cosmopolitismo dos habitantes do primeiro mundo. Olha, como que funciona isso? São as formas de segregação impostas aos imigrantes, sejam nas formas de trabalhos que essas pessoas realizam nos países ricos, sejam nas políticas de imigração, seja nas formas de governo. Daí a oposição que ele faz entre turistas, aqueles que viajam pelo mundo porque podem e querem, né, e tem dinheiro para isso, e os vagabundos, aqueles que são imigrantes, procuram melhorar as suas condições de vida, por isso que eles saem dos países pobres e vão para os países mais ricos em busca de uma melhoria de vida, e são duramente oprimidos, tanto economicamente quanto cultural, quanto socialmente. Não é fácil a vida de alguém que está num país pobre e vai para um país de primeiro mundo para tentar uma nova vida. É no mínimo humilhante, vai lavar muito banheiro, vai fazer serviços que quem é nativo não vai querer fazer. Tudo isso acontece nessa busca imposta pela dinâmica do mundo contemporâneo. Em resumo, nesse vídeo de hoje, praticamente a globalização é um processo que se tornou necessário. Há uma facilidade muito grande de concentração de renda, de que quem é pobre continue mais pobre, quem é rico fique mais rico. Isso não deveria acontecer, porque na realidade, quando se propôs globalização, era praticamente uma quebra de fronteiras, onde as pessoas poderiam ter relações um pouco mais próximas umas das outras, enfim, e realmente não funcionou. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Compartilhe essas ideias, se inscreva no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem e até mais.